Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem, nós estamos já prontos com o Dr. Ricardo Almeida de Andrade, auditor do TJDMS, que gentilmente vai nos atender para falarmos desse assunto polêmico ao qual surgiu na última semana, na última quarta-feira. Doutor Ricardo, seja bem-vindo pela primeira vez à Rádio Futebol na Canela. É um prazer falar com o senhor e já agradecemos antecipadamente por o senhor vai dar uma aula não só para nós, mas também para os torcedores que querem saber tudo. Tudo bem, doutor? Bom dia, Thiago. Bom dia, Fernando e aos demais aí participantes. Espero poder contribuir. Doutor, nós tivemos na última quarta-feira, no nosso programa Apito Final, que é uma resenha pós-jogo, dos vestiários, jogadores, treinadores e a nossa equipe, o técnico do Aquidauanense, Mauro Marino, levantando a lebre da dispensa de jogadores que teria ocorrido em razão das 4 derrotas consecutivas do Aquidauanense, em razão do alívio financeiro para o clube, mas ele falou claramente que houve conversas que chegaram sobre apostas em jogos. Como é que o TJD enxerga essa denúncia do treinador, sem citar nomes, generalizou nos 9 que foram dispensados, e o que isso diretamente implica no Aquidauanense e no Campeonato Sul-Mato-Grossense? Bom, primeiramente a gente tem que separar algumas coisas aqui. A informação que o treinador deu na entrevista me parece que precisa ter uma investigação e o TJD precisa tomar uma ciência oficial disso para poder se manifestar. Então, como auditor do TJD, eu não consigo manifestar porque não temos nada formal, até a presente data nada chegou até a gente. Né? E eu não tenho notícia no TJD se isso de fato virou uma notícia. Tá? Então, há de ser investigado, mas necessita, prescinde de uma provocação à Procuradoria Desportiva e pela espécie da declaração, nós temos várias implicações legais aí, não só na Justiça Desportiva, né? Fernando, Gilmar, vamos lá. Fernando, Gilmar, fiquem à vontade. Doutor Ricardo Almeida de Andrade está ao vivo no Música, Futebol e Cerveja para falar sobre apostas, Blanqui. Bom dia, doutor Ricardo. Seja bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja. Hoje nem tanto com música, nem tanto com cerveja e nem tanto com futebol. É uma pena, né? Mas tem disso também. Doutor Ricardo, é lógico que o tribunal tem que ser provocado. Ainda não foi provocado. Né? Mas eu queria saber do senhor quais são as implicações dessa declaração caso o tribunal seja provocado, caso seja provado que o jogador vendeu o resultado da aposta, como disse o Mauro Marino, na Justiça Desportiva, que o senhor enxerga, e quais as implicações criminais que o senhor enxerga, que o senhor acabou de citar. Bom, vamos lá. Nós temos aí, eu vou destrinchar um pouquinho a situação, porque nós temos implicações não só na Justiça Desportiva, como na Justiça do Trabalho e também na Justiça Crime, né? A minha área, de fato, não é a área criminal, mas o direito esportivo tem alguns viés, principalmente agora com o Estatuto do Torcedor, que nos dão uma diretriz aí do que pode acontecer. Analisando internamente a nossa legislação, seguimos hoje algumas diretrizes determinadas pelas entidades mais importantes do futebol. A primeira delas é o Código de Ética da FIFA. Né? Se me permitem, eu fiz um levantamento mais aprimorado, que no Código de Ética da FIFA existe a primeira coisa que o Código fala, que esse Código de Ética tem que ser aplicado em toda a legislação do futebol, de todos os afiliados. E nós aqui somos afiliados, né? Então, existe um regramento de que é proibido, né, participar de qualquer espécie de loteria, de apostas, né, que possam influenciar
ou fazer com que se mude o resultado de uma partida. E as penas são sempre, estão vindo, se agravando ao longo do tempo. As penas hoje da FIFA, elas vão desde uma advertência, assim como a nossa aqui no CBJD, elas vão de uma simples advertência a uma eliminação ou banimento da prática de qualquer atividade relacionada ao futebol. E aí eles elencam aí um período, 3 anos a 5 anos, mínimo de 5 anos, e aí o máximo que é ad eterno, né? A pessoa fica impossibilitada mesmo de participar. Depende, logicamente, da gravidade de quem está analisando a situação. No nosso código disciplinar da FIFA, né, que são 2 códigos diferentes, no artigo 18 também já vem proibindo essa atividade para que ele não concorra com qualquer tipo de aposta que possa alterar ou modificar ou fraudar um resultado de um jogo, né? Então, já passando ali o nosso CBJD, lá no artigo 242, fala em prometer vantagem, 243 em atuar deliberadamente de modo a prejudicar a sua equipe. O CBJD não tem nada específico de fraude, né? Quem vai falar especificamente de fraude vai ser o Estatuto do Torcedor, no artigo 41D e 41E, né? Dar ou prometer vantagem patrimonial a fim de alterar ou falsear resultado de competição esportiva, fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se a fraude de qualquer forma tenha fraude no resultado da competição ou evento associado. Então a pena pelo Estatuto do Torcedor é de 2 a 6 anos de reclusão. E o nosso regimento interno, o regimento da competição, fala também dessas modalidades de penalidades, e aí observando também o CBJD, que fala das punições no máximo de 720 dias de suspensão. Gilmar Matos, sua pergunta para o Dr. Ricardo Almeida de Andrade. Doutor Ricardo, desculpe, eu sou muito leigo nesse assunto, mas quem e quais, se há entidade, se é o torcedor, quem pode fazer essa denúncia no TJD? Qualquer cidadão que tenha o mínimo de comprovação. Eu lembro que essa provocação pode instaurar um inquérito policial, por exemplo, vamos fazer um boletim de ocorrência na delegacia da polícia para investigação do crime, né, de fraude, conforme está no Estatuto do Torcedor, ou que faça no TJD o pedido de investigação e eles vão dar andamento lá, o TJD dá andamento a essa denúncia. Só para esclarecer, doutor, nós temos uma declaração num treinador. Isso não cabe investigação a menos que alguém questione. Por exemplo, o senhor está sabendo, através da imprensa, né? Aqui, o treinador falou livremente porque ele quis, né? A gente percebeu durante a entrevista que ele queria tocar no assunto. Perguntamos a ele e ele afirmou. Isso não cabe essa investigação a partir dessa declaração? Entendo que nesse momento não sem a provocação e a apresentação desse instrumento à Procuradoria Desportiva. O TJD não pode, de ofício, avocar a responsabilidade de assumir uma investigação, principalmente os auditores, né? Porque nós não fazemos parte do sistema acusatório, né? Nós, auditores, fazemos a viés do sistema que revisa o ato e aplica a penalidade.
Então, e pelo que eu ouvi da reportagem, da entrevista, há aí uma espécie de meia-culpa por parte do treinador. Ele não admite inicialmente de forma direta, e depois ele fala que ouviu dizer, que não sabe provar, mas que sabe que ouve. E aí, sabe assim, as coisas, elas não são completamente claras a ponto de isso chegar ou, de fato, se desdobrar para uma investigação. Me parece aí que se houver um mínimo de prova consubstanciada aí nessa fala, o TJD, por meio da Procuradoria Desportiva, deve assumir aí a parte investigatória da situação e levantar e ouvir as partes, né? E trazer o processo a julgamento. Doutor, Fernando Blanco, sua pergunta. Doutor, eu sou jogador do Aquidauanense. E eu ouvindo isso que o técnico falou, sendo que eu não fiz, eu tenho como provar que eu não fiz essa aposta e tal. Eu posso entrar no TJD representando contra o treinador? Caso isso seja possível, quais seriam as penalidades se o treinador não pode comprovar o que eu fiz? Bom, vamos lá. A situação da denúncia contra o treinador, ela vai ser algo específico, e aí essas implicações vão depender das considerações que o Código de Justiça Desportiva entender para essa fundamentação. Nós temos aí alguns institutos jurídicos lançados aí pelo treinador do Aquidauanense, e o TJD, assim como qualquer órgão colegiado julgador, ele não pode fugir à tipicidade ou à denúncia que lhe é ofertada. Então, nós não temos como ainda precisar o que acontece ou o que vai acontecer, porque não houve denúncia. E se houvesse a denúncia, nós analisaríamos, de fato, a entender os limites dessa denúncia, né? Porque a gente pode estar conversando aqui do enquadramento da situação em um ponto específico do código, e a promotoria denunciar por um ponto específico que entende ser mais grave ou mais brando, né? Então, essa extensão para um eventual julgamento a gente precisa ter uma noção do que a denúncia está ofertando, né? Da denúncia ofertada, para a gente poder aí averiguar. Então, assim, existem implicações na esfera trabalhista, pelo que eu entendi aí. Existem implicações que podem gerar aí pelo Estatuto do Torcedor, e também, por óbvio, como é uma conduta tipificada como proibida pelo Código de Ética e o Código de Justiça Desportiva, implicar também em decisões aí negativas, desfavoráveis no TJD. Gilmar Matos pergunta pro Dr. Ricardo Almeida de Andrade. Nós estamos no Música, Futebol e Cerveja, são 10 horas e 30 minutos, ao vivo, com o auditor do TJD, Ricardo Almeida de Andrade, que está falando sobre a questão das apostas, o tema, infelizmente, central da semana. Gilmar. Doutor, vamos fazer uma suposição que já houve a denúncia e foram apurados fatos que foram comprovados. Há uma possibilidade, existe essa possibilidade de se parar o campeonato e reaver esses pontos à equipe do Aquidauanense ou voltar os jogos? Bom, na minha visão, por enquanto, eu não vejo fundamentação para isso a ponto de atrapalhar o campeonato. Tá? Por óbvio, como não existe uma situação fática aí delineada juridicamente, né, ou judicializada para a gente comentar, eu fico à vontade em dizer que o campeonato seguirá normalmente. Na minha visão, o campeonato segue normalmente. Muito embora exista a notícia de fraude,
Essa fraude, ela foi, se é que houve, né? Se houve, foi de um jogador contra o seu próprio clube. Né? Porque me parece que o Aquidauanense perdeu 4 jogos seguidos. E isso é uma das reclamações do técnico, né? Então, é uma situação muito... se houve, e aí nós estamos tratando de de uma eventualidade ou de uma possibilidade, os jogadores concorreram diretamente para essa ação ou omissão a ponto de causar aí a interferência no resultado do jogo, e aí eles participaram aí das proibições que estão declinadas na legislação da justiça desportiva, no regimento interno, inclusive, do campeonato e também da FIFA. Abraçando o Lucas Nepomuceno, ao doutor Patrick Hernandes, que está na escuta, presidente do TJD, também o Edson do Carmo no bairro Zé Pereira, Nielder Rodrigues, muita gente pendurada. Olha, vai repercutir muito o que o doutor Ricardo está nos explicando. Fernando Blanc, mais uma pergunta para o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, eu jogo no time B. Eu sou jogador. Eu posso ter um site de apostas e eu mesmo posso apostar em mim mesmo? Posso apostar no meu time? Posso apostar no time B? Eu sou um jogador, na prática, estou disputando, tenho um site e tenho uma carteira de apostas. Pela legislação, a última foi do Temer, pela site de aposta, eu posso obter isso mesmo eu competindo numa competição oficial? Bom, vamos lá. A legislação que o Temer assinou, que permite a exploração da atividade econômica das apostas, né, como uma aposta por valor fixo, aquelas prognósticos de resultado, ela não pode ser interpretada simples e individualmente. Tá? Ela precisa ser interpretada, para o nosso caso, no nosso futebol, juntamente com os códigos de ética da FIFA, os códigos disciplinares da FIFA, o CBJD, o regimento do campeonato. Então, tudo isso precisa ser interpretado de uma forma consonante. Tá? E pelo que... É simples, só entrar no site da FIFA, e aí eu falo, o jogador de futebol ele precisa ter essa informação. Ele é um profissional da área. Como profissional, você precisa saber o regramento da sua profissão. Como todo profissional, você precisa saber os limites da sua profissão. Né? E aí, está disposto lá no site da FIFA todo o regramento oficial. Está em inglês, mas existe alguém que possa ajudar. Tem também, já traduzido para o português, e o Código de Ética da FIFA, o Código de Disciplinar da FIFA, o CBJD proíbem a exploração. Eles não podem ser, especificamente do Código de Ética da FIFA, fala que ele não pode ser sócio, diretor, nem mesmo atuar por empresas terceiras. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou jogador, criei uma empresa e a minha empresa vai atuar lá numa loteria de aposta, eles falam gambling, né? Eu não posso, é proibido isso. O jogador é proibido participar de qualquer forma de atos de aposta, de empresas de aposta que concorram aí para o seu esporte. A atividade econômica deve ser separada do profissional. Doutor, nós recebemos, através do nosso companheiro Lucas Nepomuceno, que tem jogador disputando o Campeonato Sul-Mato-Grossense que tem site de aposta ou aplicativo de aposta. Eu confesso que eu sou leigo porque nunca apostei. Então isso não pode. O senhor está dizendo que isso é proibido. Qual que é a penalidade do atleta e do clube, então? A penalidade precisa ser avaliada a extensão do ato ou da omissão do que de fato está acontecendo, né? As penalidades hoje, pelo nosso CBJD, vão de suspensão de 180 a 720 dias, né, dependendo da tipificação. Pelo regulamento da FIFA, também é aplicável, vão de uma simples advertência ao banimento do esporte, né, ao banimento das práticas de qualquer atividade relacionada ao futebol.
E aí de 3 anos, 5 anos ou até mais, dependendo da gravidade. Então nós precisamos entender, primeiro, de fato, existe uma prova aí de que esse jogador participa dessa sociedade, ou se ele participa só do jogo, aí a gente vê uma extensão. Não, ele é sócio, ou ele participa só do jogo, mas ele frauda o resultado, ele utiliza disso para fraudar resultado. Por exemplo, eu vou apostar em mim que eu vou fazer 2 gols. Eu vou já jogar na aposta. Primeiro que já é impossível isso, né? A gente pensar numa situação que alguém vai apostar em si, pura e simplesmente sem ter combinado com algumas outras pessoas. Mas isso aí é uma simples suposição, né? Não, mas eu apostei em mim. Fui lá, fiz 2 gols. Eu fraudei ou eu apostei em mim e me incentivei? Isso é uma extensão. Entendeu? Pô, eu vou mudar minha vida. Nós estamos aqui fazendo um bate-bola aqui, só para a gente tentar entender essa questão de extensão de dano, né? Aí, bom, eu tenho a minha empresa, mas eu aposto, por exemplo, como bom flamenguista, eu aposto só no Flamengo. As minhas apostas são no Flamengo. Ou eu recebo as apostas e não aposto. Então, tudo isso precisa ser investigado, né? E precisa ter de fato, uma dosimetria correta aí no que você vai ser aplicado, sob pena da gente julgar de uma forma extra, né? Acima do que de fato aconteceu, ou ter uma pena ínfima abaixo do que de fato aconteceu. Doutor, os tribunais desportivos, como todos os tribunais do Brasil, são guardiões da lei, né? Ou das leis, como queiram. O tribunal não pode tomar essa investigação de ofício. Por que eu falo isso? Porque está sendo divulgado, alardeado pela imprensa, está sendo comentado pela imprensa. Por que eu pergunto isso? Quando o Dias Toffoli era presidente do Supremo, ele impôs uma investigação de ofício e colocou a cargo Alexandre de Moraes pelas fake news, pelos ataques ao Supremo, aos próprios ministros. Isso é específico, claro. Mas isso não dá jurisprudência para qualquer tribunal, tendo clara evidência, denúncia, isso sendo debatido na imprensa esportiva, sendo de conhecimento público. E o que é de conhecimento público pode ser aí de interesse público ou não, mas pode ser. O tribunal não pode tomar essa decisão de ofício? Bom, vamos lá, vamos entrar na esfera do nosso Supremo. Eu costumo dizer aos meus colegas que o certo é certo, ainda que os outros façam errado. Ainda que todo mundo faça errado, o certo ele é certo. Sou constitucionalista de raiz, né? Constitucionalista de formação. E por ser constitucionalista de formação, acredito numa total divergência do nosso Supremo, está dissonante com a Constituição, tudo que o Supremo tem feito. Sou um crítico mais ameno do STF, não gosto, não tenho público, né? Não faço isso em público, nem em rede social, mas nós não estamos diante aí de uma súmula vinculante, de qualquer espécie de julgamento que nos vincule a agir dessa forma equivocada, né? O tribunal ele não pode, por nós auditores, nós não podemos ser, nós julgadores não podemos ser vítima, investigador, acusador e juiz. Isso nós não conseguimos entender a capacidade jurídica de alguns membros do Supremo de entender que isso é viável, que isso é possível, que isso é legal. De fato,
respeito todas as opiniões divergentes, mas a opinião do auditor Ricardo, do Ricardo advogado, do Ricardo julgador, é que eu jamais participaria de algo dessa magnitude, dessa forma. Isso não pode. Não pode. Não pode. Não é legal. Não é constitucional. Aí você abre margem para uma decisão da Justiça Desportiva ser levada à Justiça Comum e com desdobramentos sem fim até chegar, infelizmente, no que temos hoje do Supremo Tribunal Federal. Doutor, tem pergunta do ouvinte aqui para o senhor. É o Ederlon, que está na escuta. Se eu não estou enganado, o Ederlon é flamenguista, assim como o senhor. Aliás, doutor, péssima escolha, hein? Nós tocamos agora há pouco péssimo negócio. Negativo. É o time, péssima escolha. É o maior time do Brasil. É o maior time do doutor, Brasil. Ô, Thiago, nós somos rivais até mesmo aqui no estado, Thiago. Que beleza, hein? Roxo e doente. Ó, doutor, o Ederlon pergunta: os jogadores da seleção fazem propagandas de sites de aposta, como lateral da seleção e do Real Madrid. Provavelmente ele está citando o Marcelo. Como é que o senhor vê essa situação? É óbvio, não tem como comparar Mato Grosso do Sul com Europa, né? É outra realidade. Mas acho que o procedimento é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. Na verdade são bases diferentes, né? Aí ele está fazendo publicidade para o site de aposta. Ele está usando a imagem dele para que aquelas apostas sejam vendidas. Ele não está ali concorrendo de nenhuma forma para alteração de resultado. Ele não é dono da empresa, pelo menos até o que me parece, não foi apurado isso, também não houve desdobramento de uma notícia dessa. Ele não é proprietário, ele não é sócio, ele não age para fraudar resultados ou modificar resultados. Então ali ele está emprestando a imagem dele, né, por meio de um contrato de exploração publicitária, que é o que os jogadores fazem com os clubes de futebol, por exemplo. Os direitos de imagem, direitos de atuação, direitos de propaganda. Hoje a gente vê jogadores desfilando com as camisetas, as novas camisetas dos clubes, né, para instigar a venda das camisetas. Então ali ele está fazendo uma publicidade de um produto. E o produto aposta. E é um produto legal, né? Me parece, pelo menos não temos ainda julgamento contrário nesse sentido, de que a lei está sendo aplicada. Né? Uma exploração econômica de uma atividade que está legalizada pela legislação que a tornou, né, possível. Gilmar, mais alguma? Não, somente colocar aqui que é importante esse tipo de esclarecimentos e fazer uma colocação que é uma coisa que eu penso. Eu acho que não deveria ser proibidas o jogador de futebol apostar. Eu vou explicar por quê. Proíbe o Gilmar, que joga no maior time do mundo, que é o Santos Futebol Clube, né? Aí me proíbe de jogar, apostar. Mas aí eu pego o meu dinheiro e passo pro meu filho apostar. Ou pego o meu dinheiro e passo pro meu vizinho apostar para mim. Não seria mais coerente liberar para apostar e as pessoas apostarem honestamente e não entregarem jogos? Eu acho que aí era muito mais coerente. Eu acredito que a sua colocação foi muito, muito positiva do ponto de vista educacional. Se tivermos educação, respeito, nenhuma atividade necessariamente teria que ser proibida. O problema em si, eu vejo, é a fraude. Você usar isso para prejudicar um terceiro. Você vai prejudicar o seu clube, você vai prejudicar o seu companheiro de profissão. Você vai fazer girar uma máquina só, né, por causa do dinheiro. Então, assim, quem como nós é apaixonado pelo futebol, desenvolve as coisas
independentemente de dinheiro, né? Nós de bastidores, né? A gente consegue agir independente do resultado, do dinheiro. O torcedor é apaixonado, perdeu, ganhou, não importa. Tem lá protesto, quer que joga melhor, mas o cara é fiel, o cara gosta do futebol. Então, se as apostas são legais, a exploração da atividade econômica de uma forma saudável, ela é essencial como atividade de trabalho, como possibilidade de exploração de uma ferramenta de trabalho. Então, a educação do cidadão, do profissional, eu vou apostar, eu sou jogador, eu vou apostar, o que eu não posso é concorrer para a fraude. Eu chegar e falar, Fernando, vou apostar em você. Você vai jogar lá contra o Thiago. Cara, você vai sair só pela direita. Eu vou ligar lá pro Thiago. Thiago, vou te dar 5.000. Quando o Fernando for para a direita e lançar, quando ele for correr, você tem um estiramento no posterior da coxa direita e cai. O Fernando vai fazer o gol, eu vou ganhar 280 mil, vou dar 50 mil pro Fernando, dar 50 mil pro Thiago. Para quê? Essa é a fraude que está se combatendo, né? Que está essa corrupção, essa espécie de corrupção que prejudica não só o futebol, que é a maior paixão do brasileiro, mas um sistema social todo. Né? Você tem implicações aí muito maiores do que simplesmente uma partida de futebol. E acredito que os tribunais já têm entendido, como houveram casos aí no país de outras investigações. Os tribunais têm entendido serem mais severos na aplicação de uma penalidade aí para eventuais casos como esse. Só para deixar bem Fernando, claro, doutor. Só um pouquinho. Doutor, nós temos um treinador, Matheus Sabatini, do Comercial, que ganhou um alto valor num jogo da Copa do Brasil Sub-20. E a informação que eu tenho é que ele aposta também em jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O princípio ele não é o dono da banca, ele aposta. O princípio é o mesmo do jogador ou não? Só para complementar, a pergunta era nesse sentido. Eu sou jogador. A lei permite que eu aposte. Eu estou jogando, estou disputando o campeonato. No mesmo campeonato, tem outras equipes por apostar, simplesmente por apostar. Então, quando a gente vê, é uma infração ao código de ética da FIFA. Envolver em loterias. Todavia, nós precisamos entender a extensão disso. Ricardo falando, qual seria a extensão de alguém que pura e simplesmente gosta da aposta e faça a aposta no jogo Flamengo e Inter, Aquidauana e Comercial, mas que não há nenhuma evidência ou não houve qualquer informação ou não houve qualquer contato para que esse jogo seja fraudado. É uma discussão nova, vai ser travada ainda em alguns tribunais. Porque a lei que permite agora, ela vai também de encontro à legislação que proíbe jogos de azar. São definições, estudos de prognóstico contra jogos de azar. São teses argumentativas que ainda vão ser avaliadas pelos tribunais. A questão ainda é recente. Essas discussões são recentes. Né? A notícia que se teve aí foi um jogo do Barretos, né, do 2019, que geraram essa polêmica. E de lá para cá, as coisas vêm mais se aprofundando nos estudos, mas as questões ainda não estão sendo, principalmente agora, eu tentei buscar algumas decisões, nos tribunais ainda é muito recente, então não há nada firmado, nenhuma decisão firme. Se o jogador
que simplesmente, puramente aposta num determinado resultado da partida, num determinado número de cartões amarelos, sem haver nenhuma fraude, se isso também vai ferir lá o código de ética da FIFA. Então isso deve ser debatido dentro dos tribunais. E os tribunais deverão seguir uma linha capaz de ajudar o crescimento do futebol e com que esse crescimento do futebol traga um desenvolvimento social, já a função social do esporte. Mais alguma? Posso liberar o doutor? Gilmar, Fernando? É só agradecer ao doutor, né? Eu não entendi bem, desculpe, doutor. Tá ruim, Fernando. Tá ruim, não dá pra entender. Tá com impedância. E agora? Não, tá ruim. Alguma coisa você fez aí que prejudicou o som. E agora? Beleza. E agora, melhorou? Doutor, é só a questão, por exemplo, que eu não entendi. Eu fui acusado pelo meu técnico que eu apostei, tal. Eu posso entrar com a denúncia de calúnia e difamação no TJD por eu estar jogando no Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul? O TJD, ele não é um tribunal que julga as questões penais. As questões são desportivas, né? Então, por óbvio que ele pode fazer a denúncia à procuradoria, né? Pode buscar a procuradoria esportiva ou por meio do seu advogado, oferecer lá a denúncia e as razões como se fosse uma queixa-crime, né? A apuração dos fatos. Mas eu acredito que aí a implicação pode ser muito maior em outras esferas. Gilmar Matos, algo a mais? Não, somente agradecer ao Dr. Ricardo pelos esclarecimentos, né? Nos abre um leque muito grande de entendimentos da lei desportiva e isso é muito importante. É uma pena que a minha internet caiu aqui e perdi parte do programa. Eu fico muito sentido com isso. Mas foi uma aula da parte jurídica de futebol. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, foi um prazer estar com o senhor, só que eu quero avisá-lo que já falei com o Patrick Hernandes, nós vamos entrar no TJD para trocar esse time do auditor Dr. Ricardo Almeida, porque o maior é o comercial, todo mundo sabe disso, doutor. O maior é o Galo da capital, o Galo da capital bica o Galo Carijó. Entendeu? O maior é o Aquidauanense. O azulão da princesa. Eu sou corumbaense, nascido e criado em Corumbá. Nós, corumbaenses, temos uma paixão muito grande pelo futebol, dedicamos muito tempo e somos consumidores dos produtos, né, do corumbaense. Joguei no corumbaense, fui aluno do professor Good. Então, nós somos apaixonados pelo futebol. Hoje estou no TJD, nós sabemos, logicamente, separar, né, o torcedor do auditor. Tivemos aí, infelizmente, a nossa suspensão, né? O corumbaense suspenso por 2 anos aí por uma decisão que também envolveu este ilustre auditor que vos fala. É um sentimento muito ruim, mas profissionalmente falando, foi a decisão melhor a ser dada, né? Então a gente tem essa convicção de poder atuar junto com o nosso presidente, nosso vice-presidente, de uma forma imparcial, trazendo as questões e considerando o código de conduta do nosso regimento aqui, do campeonato interno, do próprio CBJD, das instruções da FIFA. Então nós temos aqui um corpo de auditores e um tribunal pleno extremamente capacitado. Faço um apelo aqui já a vocês, que os clubes, se eles tenham o seu advogado
apresentem a sua defesa no momento oportuno no tribunal, compareçam em sessões de julgamento, para os auditores, para o tribunal, isso é muito necessário, entendermos a extensão de tudo que acontece. Então, eu tenho muito a agradecer a participação, fico à disposição para outras necessidades, e um dia a gente retorna. Muito obrigado aí, Thiago, Fernando. E aí eu fico feliz aí em participar. Valeu, ó, o Patrick Hernandes está dizendo, anotem. Opa, peraí, tem que ligar, gênio. Patrick Hernandes, Dr. Ricardo será o futuro presidente do TJD. Anotem, esse sabe tudo. Pode pagar o chá, viu, doutor? Patrick tá enchendo sua bola aqui. Obrigado, doutor. Microfone sempre aberto, viu? Muito obrigado, fico à disposição aí. Galera, eu preciso ir pro intervalo, tocar umas músicas e na volta tem o Xandico. Preciso ligar pro Xandico, diga lá. Antes, só agradecer ao Dr. Patrick Hernani, o presidente do TJD, que ele não se sentiu à vontade para falar sobre o tema, que ele não tem um vasto conhecimento sobre esse tema, segundo ele, e indicou o doutor Ricardo Almeida, e aí, nosso agradecimento, viu, Thiago? O doutor Patrick é talvez o mais capacitado para falar do que nós conversamos, e é de uma humildade e generosidade imensa. É que ele tem medo. Ele tem medo de falar comigo, doutor, que eu sei o que ele fez no verão passado, sabe? E aí... Ele foi vizinho nosso. Ô, doutor Ricardo, eu balancei ele no colo, viu? Valeu, doutor. Obrigado, um abraço. Aquele abraço. Até mais. Tá aí, doutor Ricardo. Vamos lá! Música, futebol e cerveja, a turma do pagode chega aí. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.